Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan Mesquita. Nós vamos fazer aqui um vídeo com o intuito de responder algumas questões do SSA. O conteúdo do vídeo será Ciências Sociais e Sociologia. O primeiro conteúdo aí, o conteúdo da primeira unidade de Sociologia, né? Nesse primeiro vídeo nós vamos responder 2 vestibulares, o de 2020 e o de 2019. Temos aí em torno de 4 ou 5 questões. Eu não vou apenas responder, eu vou comentar cada uma das alternativas, né? Das certas e das erradas. Então não será só uma resolução de exercício, vai ser uma aula também. A gente vai revisar aqui os pontos principais do assunto. Mas antes da gente realmente começar a resolver aqui as questões, é bom a gente falar aqui de maneira geral, né? Que para que o aluno entenda direito essa aula aqui, que esse momento seja mais proveitoso, seria bom que o aluno tivesse de alguma maneira com um conteúdo um pouco fresco na mente deles, né? Então, basicamente, o que é visto aqui nesse assunto de ciências sociais e sociologia? Basicamente é visto nessa parte do conteúdo, a gente vai ver basicamente 3 coisas. O aluno ele precisa dominar de conteúdo para responder essas questões. Primeiro, o caráter científico da sociologia. Por que a sociologia é diferente da religião, diferente da filosofia? Por que e como a sociologia se coloca como uma ciência natural, né? É necessário que o aluno saiba disso. O contexto de surgimento da sociologia, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a criação de um novo contexto mundial, os problemas que se geraram disso e por que os autores quiseram surgir com uma nova doutrina, na qual eles chamaram de sociologia, o estudo da sociedade. E um terceiro, né? Os pais fundadores da sociologia, né? Durkheim, Weber e Karl Marx. É necessário dominar os conteúdos básicos desses 3. Então, para responder essas questões, todo ano cai 1 ou 2 no SSA 1 de Sociologia, é necessário saber essas 3 coisas, né? O caráter científico da sociologia, o contexto de surgimento da sociologia e os 3 pais fundadores da sociologia, né? Nós comentamos dos 3 pais fundadores da sociologia, Durkheim, Weber e Marx, mas é sempre bom saber também de Comte, que é um quarto pensador aí profundamente ligado ao surgimento da sociologia. Vamos ler então algumas questões agora. É bom que o aluno ele tente ir olhando o enunciado, né? E ele vá prestando atenção e acompanhe, né? Antes de mais nada, é necessário uma habilidade melhor de entendimento de texto, né? Então vamos lá. O SSA 1 2020, né, o que foi aplicado em 2019. Então vamos ler aqui o enunciado. A sociologia foi produto da era da razão, quando a ciência e o pensamento racional começaram a reinar de modo supremo. Os primeiros sociólogos estavam, portanto, ansiosos para que sua disciplina fosse levada a sério, e os seus métodos tinham que ser vistos como rigorosamente científicos. Um duro trabalho dado à natureza de seu tema, o comportamento social humano. Então a sociologia ela surge na era da razão. Como assim a era da razão? Uma era complicada da Revolução Industrial surge ali com toda a sua força. Isso fascina os homens, deixa os homens impressionados com as capacidades que a ciência deveria dar. Então, os pensadores da época que começaram a estudar sociologia, eles queriam que a sociologia tivesse o mesmo respeito que as ciências naturais têm por causa da metodologia científica, né? Então, a sociologia surge na era da razão, né? Por causa da Revolução Industrial e de todas as maravilhas que surgiram com o advento da ciência, né? Eles tentaram impor à sociologia os rigores do método científico. Eles quiseram
aplicar o rigor científico ao comportamento social humano. Será que é possível estudar o comportamento e o jeito de ser humano a partir de uma visão científica, da mesma maneira que se estuda a física ou a biologia? Quem sabe, né? Foi o intuito dos pais fundadores da sociologia, né? Com base nas contribuições dos primeiros pensadores da sociologia, não podemos afirmar que. Então, vamos ver aí uma questão falando dos pais fundadores da sociologia, né? Vamos ler então a letra A. O comportamento humano, vamos ter que encontrar a que não está correta, né? Então, todas estão corretas, menos uma. Vamos encontrar qual está errada. O comportamento humano foi percebido como evidência empírica e deveria ser tratado como objeto das ciências naturais na concepção positivista. Olha aí, vários termos. Então, assim, apesar das questões serem de interpretação de texto, para que o aluno interprete o texto, ele precisa conhecer cada uma das palavras, né? Várias palavras aí que o aluno só tem acesso se ele estudou o conteúdo, né? Comportamento humano foi percebido como evidência empírica. O que é algo empírico? Algo empírico, um conhecimento empírico é um conhecimento palpável. Conhecimento empírico é um conhecimento mensurável. Quantitativo. Então, uma evidência empírica, essa palavra, conhecimento empírico, empiria, está ligado às ciências exatas. Todo conhecimento que é possível de ser palpável, concreto, dá para você pegar, é mensurável, ou seja, dá para medir, quantitativo, dá para contar. Então, no começo e até hoje, a sociologia tenta ter rigores científicos. Então, até aqui está correta. A sociologia é uma doutrina que tenta ter rigores empíricos. E deveria ser tratado como um objeto de estudo é tudo aquilo em que uma ciência se dedica. O objeto de estudo da biologia é a vida, o objeto de estudo da física é o movimento e assim por diante, né? O objeto de estudo da sociologia deveria ser tratado da mesma maneira que nas ciências naturais, ou seja, as pessoas que estudam sociologia tratam a sociologia como se fosse uma ciência natural, sim, está correto. Na concepção positivista. Então, para os que estudaram sociologia, vocês sabem que o positivismo é uma filosofia que surgiu na época que dizia que o progresso humano estava ligado a uma sociedade onde naquela sociedade só estariam difundidas as ciências naturais. Então, a sociologia surgiu no contexto do positivismo. O positivismo é uma filosofia que diz que o progresso, a forma correta de construir conhecimento e de melhorar a sociedade é única e exclusivamente através das ciências naturais. Não através de abstrações da filosofia, não através da religião, apenas a partir das ciências naturais. Então temos aí uma alternativa cheia de conceitos corretos. Letra B. Émile Durkheim é considerado o primeiro a sistematizar a sociologia, tornando-a aceita como ciência social no mundo acadêmico. Outra alternativa onde todos os conceitos estão corretos. Émile Durkheim, dos três pais da sociologia, foi o primeiro a colocar a sociologia como uma ciência natural. Ele sistematizou, ou seja, ele transformou num sistema, ele transformou num todo organizado, tornando-a
ciência. Então, dentro da história da sociologia, Durkheim é o primeiro a sistematizar e a transformar a sociologia em ciência. Vamos para a próxima. Letra C. A sociologia iniciou suas investigações utilizando o método quantitativo, ou seja, analisando dados mensuráveis, elaborando e testando hipóteses para obter uma compreensão do comportamento social humano. Tudo correto. A sociologia é uma doutrina que trabalha com o método quantitativo, com o método mensurável, testa, vê se não é totalmente ciência, testa hipóteses e ela faz isso tudo para estudar comportamento social humano. Tudo correto. Letra B, Max Weber, vamos falar de Max Weber, foi o primeiro a propor uma abordagem muito importante, interpretativa das novas relações que surgiram a partir do processo de interação e coesão social. Tudo correto também. Max Weber foi o que tentou interpretar os sentidos do comportamento. Esse é um conceito muito importante em Max Weber. Ele tentou entender o sentido, o que havia por trás daquele comportamento, né? Vamos para a letra E. A teoria materialista de Karl Marx se refere às relações conflituosas entre duas forças sociais. Até aqui tudo correto. Karl Marx criou uma teoria materialista. Karl Marx criou uma teoria materialista que se refere às relações conflituosas entre duas forças sociais. Karl Marx é um dos pais da sociologia, né? Estudou a sociologia enquanto ciência. Ele falou que está na base da organização social o conflito entre classes, e isso tudo gira em torno de questões materialistas, social-econômicas. Ou seja, a análise dos processos psíquicos das relações sociais constitutivas da coletividade humana. É aí que está o erro. Sempre que numa questão de sociologia a gente for tratar das questões que se referirem diretamente à sociologia, qualquer coisa que fale de processos psíquicos, processos psicológicos, processos internos da mente, processos individuais, não está falando da sociologia, porque a sociologia é sempre um estudo do coletivo. Karl Marx não estudou qualquer forma de processo psíquico, nenhum sociólogo estudou isso, né? Então a questão que está errada, porque fala de conceitos que não estão diretamente ligados à sociologia, é a questão letra E. Resposta da questão 41, letra E. Leia a tirinha a seguir. Vamos ler aqui uma tirinha da nossa querida Mafalda. A Mafalda e a Susanita estão conversando. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. Susanita chorando. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Vamos lá. O aluno ele tem que ler isso daí e não simplesmente achar engraçadinho. É uma prova de sociologia, ele tem que achar conceitos sociológicos ali. Antes da gente tentar realmente interpretar a tirinha, vamos para o enunciado aqui. O diálogo entre Mafalda e Susanita demonstra como a sociedade nos influencia no processo de socialização, determinando o nosso comportamento diante do grupo. A sociologia utiliza vários focos. A sociologia utiliza vários focos de investigação do comportamento social humano. Sobre esses focos, qual das alternativas a seguir? Sobre esses focos, qual das alternativas a seguir não representa uma característica do foco investigativo apresentado na tirinha? Então, assim, existem várias coisas que a sociologia estuda. E aqui no enunciado está dizendo que elas estão tocando no assunto
de uma das coisas que a sociologia estuda profundamente. Será que você, quando lê essa tirinha, consegue entender qual é o aspecto social que tem aqui na tirinha e que é estudado pela sociologia? Se você não conseguiu ver aqui, existe uma dica aqui. Vamos ver se ela está aqui mesmo. O diálogo entre Mafalda e Susanita demonstra como a sociedade nos influencia no processo de socialização. A sociedade determina o nosso comportamento. Então o que é que está sendo dito aqui na tirinha? A Mafalda, ela gosta mais de cultura do que de vestido. E aí elas entram no embate. O que será que é mais importante, o vestido ou a cultura? E aí a Susanita pergunta, você pode sair na rua sem cultura? Pode. E você pode sair na rua sem vestido? Não pode. Então, assim, o desejo da Mafalda é que a cultura fosse tratada com mais importância. Só que não, o vestido é tratado com mais importância porque você não pode sair da rua sem vestido. Ou seja, uma norma social impõe a Mafalda que ela haja de um jeito que ela não quer. Ou seja, normas sociais, normas de comportamento social. A maneira como a sociedade joga pressão em cima da gente, independente da gente querer ou não ter aquele comportamento, né? Digamos que eu queira muito o estojo ali do meu amigo, do meu coleguinha aqui, do meu amiguinho ali da sala. Eu quero muito aquele estojo, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele estojo. Será que é uma boa ideia eu roubar aquele estojo? Não, não é uma boa ideia, porque é melhor não ter um estojo do que ter um estojo e a fama de ladrão, né? Ou seja, eu tenho que me segurar às vezes. Às vezes eu tenho que agir de uma maneira que eu não quero, porque eu estou no meio social, ou seja, a maneira como a sociedade determina o nosso comportamento e a maneira como a sociedade nos influencia. A maneira como a sociedade influencia cada um dos indivíduos é um dos focos estudados pela sociologia, né? Sobre esses focos, qual das alternativas não apresenta uma característica do foco investigativo representado na tirinha? Então vamos lá, né? Vamos ler a letra A. Existência de normas e regras orientadoras da vida dos indivíduos em sociedade. Sim, a tirinha fala da existência de normas que orientam a vida dos indivíduos. As pessoas não podem sair, as meninas não podem sair de vestido de casa só porque elas querem, senão elas vão enfrentar uma pressão, sanções, forças que vão vir de fora delas. Então essa aqui está correta. Lembrando que nós queremos a que não representa o que está na tirinha, então nós queremos a errada. Letra B. Interdependência dos indivíduos, interdependência orgânica dos indivíduos, ou seja, eu não posso viver uma vida totalmente isolado estando dentro da sociedade. Porque se eu entrar num local que é propriedade privada de outra pessoa, aquela pessoa vai chamar a polícia vai me prender. Então eu não posso fazer simplesmente o que eu quero, porque eu estou preso numa sociedade cheia de outras pessoas com outros deveres e direitos, né? E a tirinha fala disso. Interdependência que existe entre as pessoas, a dependência que existe entre as pessoas, a tirinha fala disso também. Substituição da consciência individual pela consciência coletiva. O que é substituição da consciência individual pela consciência coletiva? Ou seja, eu não posso fazer totalmente, somente o que eu quero. Às vezes eu tenho que fazer o que o grupo manda, ou seja, eu preciso seguir normas sociais, né? Então esse está totalmente correto também. Vamos ler aqui a letra A. Exteriorização das normas e regras sem estarem sujeitas à vontade dos indivíduos. Exatamente. Existem regras sociais, como por exemplo, eu não posso sair na rua e agredir uma pessoa que é mais fraca que eu. Se eu fizer isso, a polícia vem
e me prende. Ou seja, essa é uma regra que foi criada por mim? Não. Ela existe fora de cada um dos indivíduos, exterior. Ela existe fora de cada um dos indivíduos, essas regras e essas normas, e todos os indivíduos estão sujeitos a ela. Ou seja, eu preciso moldar a minha vontade às normas que estão lá fora. Não sou eu que decido totalmente como eu vou agir, né? Se eu decidir como é que eu vou agir, independente das normas sociais, eu vou receber punições por causa disso. Compreensão da ação que o grupo executa, orientando-se pela ação individual. Vamos lá. A compreensão de que a ação que o grupo executa, orienta-se pela ação de um indivíduo. É o grupo que se orienta a partir da ação de um indivíduo? Não. É o indivíduo que aprende a agir a partir do que a maioria faz. Se eu faço algo diferente da maioria, então eu sofro punição por isso. Se todos os homens andam de calça e eu decidi andar de saia, um homem andando de saia na rua, talvez as pessoas não vão ver isso com bons olhos, porque vai ser uma atitude diferente, vai destoar. Então, sempre que a gente age diferente do grupo, esse grupo ele exerce pressão para que nós passemos a agir de maneira normal, de maneira correta. Então essa aqui é a alternativa que fala de coisas que não estão na tirinha. Resposta correta, letra B. Respondemos aí o SSA de 2020. Vamos para o SSA de 2019. Questão 41. Vamos ler o enunciado. A sociologia surgiu no século XIX com o objetivo de compreender os inúmeros problemas sociais que estavam aparecendo no cotidiano em decorrência da industrialização iniciada no século XVIII. Então, o que acontece no século XVIII? No século XVIII acontece uma grande transformação decorrência da Revolução Industrial. Trouxe um grande problema isso, né? E no século XVIII, 1700 e pouco, o processo de industrialização toma a Europa e começa a se espalhar. Depois de um século, dada a industrialização, né? Já dentro do século XIX, começa o surgimento o mundo capitalista se espalha pelo mundo, né? Urbanização, problemas sociais. Então, o surgimento do capitalismo em decorrência da Revolução Industrial faz surgir em muitos problemas, transformações. Essa inquietação dos pensadores com relação a todas essas transformações sociais gerou a necessidade de responder por que a sociedade tinha mudado tanto. E aí surge, no século XVIII, a sociologia. Surge no século XIX em decorrência das transformações do século XVIII. As novas formas de produção, ou seja, as novas formas de produção por causa da industrialização, as novas formas de produção dos excedentes na Europa provocaram o reordenamento das relações entre as pessoas, ou seja, a relação entre as pessoas mudou por causa da industrialização. Assim, a sociologia recebeu várias definições por parte de seus pensadores, embora essas diferenças sejam variações de ênfase. Ou seja, todos estudaram a sociedade, mas a partir de focos diferentes. Durkheim estudou a sociedade a partir de uma coisa, Karl Marx de outra, Max Weber de outra, com base nessas variações, ou seja, como cada pensador interpretou, não podemos afirmar que a sociologia é assim definida. Vamos responder uma questão aqui que vai focar nas características da sociologia, da maneira como ela surgiu, né, naquela época. Letra A, então, vamos tentar encontrar que não está dizendo coisas corretas, né, a incorreta. O estudo das interações e interrelações humanas
de suas condições e circunstâncias. Tudo aqui nessa alternativa está correto. A sociologia é um estudo das interações. O que é interação? É a ação que tem uma resposta de outra pessoa. Ação e interação, reciprocidade. E inter-relações, as relações que são estabelecidas com as outras pessoas humanas e suas condições e circunstâncias. Em que condições, em que circunstâncias se dão as relações e as interações entre as pessoas? A primeira está falando exatamente do que é a sociologia. Letra B. O estudo científico e sistemático do comportamento social de grupos e indivíduos. Tudo que está sendo dito aqui se refere à sociologia. Sociologia é um estudo científico, é um estudo sistemático, ou seja, tem um método, acontece a partir de passos do comportamento social de grupos e de indivíduos. A sociologia estuda o comportamento dos grupos com relação à sociedade e dos indivíduos com relação à sociedade. A sociologia estuda indivíduos a partir do momento em que eles têm atitudes sociais. Tudo aqui está correto. Letra C. A busca de regularidades no comportamento social dos indivíduos, com o objetivo de compreender o surgimento de alguns problemas na relação e organização dos indivíduos. Com certeza, tudo correto. A sociologia estuda regularidades, ou seja, padrões, ou seja, leis. Toda ciência tenta encontrar padrões e leis, toda ciência, do comportamento social dos indivíduos com o objetivo de compreender o surgimento de problemas. Lembra que eu disse que a sociologia surgiu a partir do capitalismo? O surgimento de capitalismo gerou problemas sociais e a tentativa de resolver esses problemas instigou as pessoas a iniciar o estudo da sociedade. Vamos para a letra E. A ciência da sociedade, a ciência, ou seja, um estudo sistemático da sociedade e dos fenômenos sociais. A sociologia é isso, é um estudo científico da sociedade e dos acontecimentos que tem dentro dessa sociedade. Todas essas frases estão corretas com relação à sociologia. Vamos para a letra D. O tratado das ações humanas produzidas na mente de cada um dos indivíduos. Não. A sociologia estuda os indivíduos enquanto seres que têm participação social e os grupos enquanto pessoas que agem coletivamente a partir de comportamentos, fenômenos sociais. Mas a sociologia nunca vai estudar o que acontece na mente de cada um dos indivíduos. Talvez a filosofia, com certeza, a psicologia, mas sempre que numa questão estivermos falando de características da sociologia e disser que ela está estudando fenômenos intrapsíquicos, fenômenos psicológicos, fenômenos individuais, o indivíduo regendo a sociedade ou o que acontece dentro da mente de cada um, sempre que estiver dizendo esse tipo de coisa está errado. Então a sociologia estuda o que acontece na mente de cada um dos indivíduos? Não. Essa é a alternativa que não fala do que está acontecendo aqui no enunciado. Ok? Vamos lá para a questão 42. Então, a letra que a gente quer aqui para essa questão, a questão é a questão 41. Então, a resposta da 41 de 2019 é a letra D. Vamos para 42. A sociologia é, para Weber, a ciência que, vamos então falar, não tem os três pais da sociologia, vamos falar de Max Weber aqui nessa questão, né? A sociologia é para Weber a ciência que pretende entender, interpretando, essa palavra sempre está com relação a Weber, né? Weber ele tenta interpretar o que? A ação social. Então, cada pensador, cada um dos três pais
da sociologia, eles têm um objeto de estudo. Karl Marx estuda a luta entre as classes sociais, Durkheim estuda o fato social e Weber ele estuda a ação social. A ação social é o objeto de estudo de Weber. Weber diz que para se estudar sociologia é necessário que se estude a ação social. Para dessa maneira explicá-la causalmente em seu desenvolvimento e efeitos, observando suas regularidades que se expressam na forma de usos, costumes e situações de interesse. Como exemplos típicos dessas manifestações temos a moda, o consumo de certos alimentos ou de qualquer outra coisa, a ação no mercado, né? Compra, venda, distribuição, e as ações políticas, as ações religiosas, as ações ideológicas. Então, isso que tem aqui no enunciado são exemplos de ação social. A ação social para Weber é a atitude que um indivíduo toma com relação à sociedade, sempre que essa ação tenha um cunho social. Isso é a ação social, isso é o objeto de estudo para Weber. É o conceito mais importante de Weber, ação social. Então, falou aqui no enunciado de Max Weber do quanto é importante para ele a ação social. Deu aqui alguns exemplos de ação social. Vamos, então, ler os enunciados. Sobre o objeto de estudo destacado no texto, né? O objeto de estudo de Weber é a ação social. Destacado no texto, analise as alternativas a seguir, pensando que nós estamos procurando as corretas, né? Vamos ver quais dessas estão corretas e quais estão erradas, né? A ação social, ou seja, o objeto de estudo para Max Weber, pode ser definida como uma conduta humana de caráter público ou privado que recebe dos indivíduos um significado subjetivo. Pronto, essa aqui é a definição perfeita de ação social. A ação social é toda conduta humana, é uma ação humana, que tem caráter público ou privado e que recebe dos indivíduos um significado subjetivo. Ou seja, o que é público ou privado? Como é que vai ser como é que a sociologia, que só estuda o social coletivo, vai estudar coisas privadas? Por exemplo, uma pessoa, quando ela entra no banheiro para tomar banho, ela está fazendo aquilo ali sozinha. Só que o fato de tomar banho, a necessidade de se higienizar, a necessidade de se arrumar, de limpar o nariz, de limpar a orelha, de estar cheiroso, apesar de ser coisas que nós fazemos no âmbito privado, ninguém vê a gente fazendo isso, a gente está trancado no banheiro, mas todas essas ações elas têm um cunho social. Uma pessoa não tomaria a mesma quantidade de banhos, não usariam os mesmos shampoos, os mesmos perfumes, as mesmas loções se ela morasse isolado numa ilha. Então a higiene tem caráter de saúde e tem caráter social também, né? Então, o que fazemos em público e o que fazemos em privado podem ter caráter social, né? E significado subjetivo. Como assim o significado subjetivo? Quando eu gosto de uma amiga e eu dou um beijo na bochecha dela, esse beijo eu não simplesmente encostei os lábios no rosto dela da mesma maneira que eu encostaria a mão ou a testa. O fato de eu ter encostado a boca no rosto de uma amiga minha, isso é um símbolo social de afeto. Então isso não foi só um acontecimento que aconteceu. Isso tem um poder subjetivo, poder que existe subjetivo da pessoa, né? Então toda ação social tem um caráter subjetivo. Aquela pessoa ela dá um significado para aquilo, né? É uma ação coletiva, mas que tem um significado. Então essa aqui está toda correta. Falou exatamente de Max Weber. O objeto de estudo da sociologia de Max Weber se relaciona a contextos mais intrapsíquicos do que sociais. Max Weber ele estuda mais o que acontece dentro da cabeça da pessoa. Nenhum sociólogo estuda mais o que está acontecendo dentro do que está acontecendo fora. Está
errada. A explicação das relações na sociologia weberiana deve ter como foco a compreensão do sentido, sim, o desenvolvimento e os efeitos de estados psicológicos na vida do cotidiano. Não, como eu disse, sempre que estiver falando de estados psicológicos, estados mentais, estados internos, não está falando de sociologia. Se essas palavras aparecerem, está errado. 4. Os tipos ideais. Isso também é um conceito de Weber, que a pessoa tem que ter lido lá no livro ou na ficha, né? Tá lá no livro e na ficha. Os tipos ideais. Os tipos ideais, então assim, só explicando o que são tipos ideais. Max Weber diz que toda ação social, toda ação que o indivíduo na sociedade toma e que tem um sentido coletivo, tem um sentido social, normalmente a ação social tem 4 motivos. E Max Weber chamou esses 4 motivos de tipos ideais. Então a pessoa pode tomar uma atitude social ou porque ela tem um objetivo útil para aquilo ali, ela vai ganhar dinheiro, ela vai ganhar, sei lá, fama. Ela pode fazer isso porque ela sente que é a coisa certa, né? Ela tem uma emoção envolvida naquilo. Pode ser porque ela foi ensinada pelos pais, é a tradição. Pode ser por ética. Então existem 4 motivos, não lembro exatamente quais são, mas são 4 tipos ideais, né? Ou tipos ideais ou tipos puros, devem ser considerados na compreensão, ou seja, para que eu entenda o que é ação social, eu preciso entender os 4 tipos ideais. O sociólogo, porém, precisa estar consciente que as emoções, as incoerências e os equívocos podem estar presentes e interferir na análise da vida social. Claro, pode ser que a pessoa ela escolheu uma profissão. Pode ser que o tipo ideal dela seja o utilitarista, né? Ela está fazendo algo porque ela quer ganhar dinheiro, né? Só que aí ela tem uma ação social, ou seja, ela escolhe uma profissão porque ela quer ganhar dinheiro. Só que aquela profissão não dá dinheiro nenhum. Ou seja, houve um equívoco aí, né? Ela cometeu um equívoco social, ela errou, né? Mesmo ela sendo bem intencionada, ou seja, são os procedimentos das ações sociais, né? E esse daqui está todo correto, né? Falou apenas tipos ideais ou puros, ação social, e além disso estão envolvidos as emoções, as incoerências e os equívocos que as pessoas podem ter na hora de julgar uma ação social. Então, quais estão corretos? 1 e 4. A resposta da questão 42 é a letra B. Então é isso aí, pessoal. Nós respondemos o SSA1 de 2019 e 2020. Nós respondemos o SSA de 2019 e 2020. Só questões com relação às ciências sociais e sociologia. Basicamente, o que cai nesse assunto é o caráter científico da sociologia, o contexto de surgimento da sociologia e os pais fundadores da sociologia. Dominando os detalhes desses 3 conteúdos, a gente responde qualquer questão deste assunto. Sempre cai 1 ou 2 questões em todo SSA. Tranquilo? Fizeram as anotações de vocês aí, prestaram atenção? Podem ver o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem. Isso vai desenvolvendo a intimidade da pessoa com esse vocabulário de SSA, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. E até o próximo vídeo.